Sobre a toxicidade dos fluoretos, nós temos a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. A intoxicação aguda ocorre mais em doses altas de ingestão de flúor, e a intoxicação crônica em doses mais baixas. A intoxicação aguda ela ocorre com poucas fatalidades causadas do fluoreto, né? Pode ser associadas ao uso de produtos odontológicos, porque não existe, não é muito comum a possibilidade de ingestão em doses muito elevadas de flúor dentro dos produtos odontológicos. A gente sabe que a dose de 5 mg de flúor por quilo de peso corporal pode levar uma criança de baixo peso até a morte, porque a dose provavelmente tóxica é de 5 mg de flúor por quilo. Então isso já é bem estudado e é bem definido dentro da literatura odontológica. Então a dose tóxica, que a gente sempre tem que memorizar, é de 5 mg de flúor por quilo. A Associação Americana de Centros de Controles e Envenenamento atendeu no ano de 2016 mais de 24 mil chamadas por ingestão acidental e exagerada de flúor. Dessas, 4/5 dos casos envolviam crianças abaixo de 6 anos de idade. Vejam então a importância dos pais ou dos responsáveis, né, em terem atenção para as crianças não façam a ingestão acidental de flúor. Dentre os produtos que foram utilizados como veículos da ingestão acidental, estão os comprimidos com flúor, com um menor percentual de casos, 6,2% dos casos, e os dentifrícios, os maiores responsáveis, em torno de 71,3% dos casos, sendo que os bochechos com flúor representavam 22,5% dos casos. A intoxicação aguda por flúor ela apresenta alguns sintomas. Vejamos que a ingestão abaixo da dose provavelmente tóxica de 5 mg de flúor por quilo já podem promover algum mal-estar, como náusea, vômitos, dor abdominal, diarreia. E a ingestão acima dessa dose provavelmente tóxica de 5 mg de flúor por quilo já requer a internação hospitalar. O tratamento emergencial para ingestão excessiva de flúor seria esvaziar o estômago, induzindo o vômito, administrar cálcio solúvel, pode ser água ou leite, né? Fazer uma lavagem gástrica para manter o paciente em observação em ambiente hospitalar e sempre com monitoramento cardíaco. Isso tudo para prever, tentar ao máximo possível dar uma condição de saúde melhor para esse paciente. Essa é a fórmula matemática que eu apresento para vocês para entender melhor o cálculo da ingestão de fluoretos. Então vamos pegar como exemplo uma criança de 10 quilos, com peso de 10 quilos. Uma criança entre 1 e 2 anos de idade com 10 quilos de peso. Como a gente sabe que a dose provavelmente tóxica é de 5 miligramas de flúor por quilo de peso, então a gente faz o seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, nos bochechos de fluoreto de sódio, uma concentração de 1,1%. A fórmula seria 4,5 vezes a quantidade de ml ingerido, vezes o percentual de fluoreto de sódio, que daria a quantidade de miligramas de flúor ingerido. Como a gente sabe que a dose tóxica para uma criança é de 5 miligramas por quilo, uma criança de 10 quilos poderia ingerir no máximo 50 miligramas. Então, se nós colocarmos na fórmula os 50 miligramas, onde está escrito miligramas de flúor, a gente teria então que 4,5 vezes 10 ml vezes o percentual daria exatamente essas 50 miligramas. Então, se a criança ingerir 10 ml de um bochecho de fluoreto de sódio na concentração de 1,1%, ela já está entrando na dose provavelmente tóxica. Se esse bochecho for mais diluído, 0,2%, que é o mais indicado para usos semanais, a dose provavelmente tóxica ficaria em 56 ml de ingestão. E no bochecho para uso diário, 0,05%, essa dose provavelmente tóxica se alteraria para 220 ml. 4,5 vezes 220 vezes 0,05 daria 50 miligramas. Já nos gels fluoretados, a gente sabe que aquele gel 1,23% que o dentista usa no consultório odontológico, se a criança ingerir 4 ml, ela já tem uma dose provavelmente tóxica presente. Porque 10 vezes 4 ml vezes 1,23 já daria 50 mg de flúor. Com 0,5% na concentração desse gel, a dose provavelmente tóxica estaria em 10 ml, com 0,02% estaria em 250 ml. Para os dentifrícios, que têm em média 100 ppm de flúor, a gente sabe que a quantidade de miligramas ingerido é exatamente igual à quantidade de miligramas de flúor. Então, como a dose provavelmente tóxica está em 50 miligramas,
Se a criança ingerir 50 ml de dentifrício, ela já entra na dose provavelmente tóxica. Então vejam a importância de sempre monitorar a escovação, não deixar esses produtos, né, próximos de crianças ou acessível a crianças, se guardar em armários em locais mais altos, para que não existam acidentes domésticos nesse sentido. A fluorose dentária é responsável ela ocorre devido da intoxicação crônica, ou seja, da ingestão de flúor durante a fase de formação dos dentes. Ela tem como característica a opacidade do esmalte, provocada pela ingestão prolongada de fluoretos durante a fase de formação dos dentes. Então, pessoas adultas que já têm os dentes formados não correm mais o risco de desenvolver fluorose. Porém, crianças, durante o período de formação do germe dentário, elas correm o risco de desenvolver fluorose dentária. Então, os aspectos clínicos da fluorose dentária eles variam muito, desde linhas esbranquiçadas até mesmo perdas do esmalte ou até deixar o esmalte muito escurecido. Então, começam com manchas esbranquiçadas e passam a manchas acastanhadas. A fluorose dentária, então, tem como agente causais o excesso de flúor ingerido. Pode ser pelo dentifrício, pela água de consumo, água de abastecimento público, se bem que num grau mais difícil, né? Principalmente se for água de abastecimento público tratada pelas ETAs. Mas a gente sabe que em algumas comunidades a água de abastecimento ela vem de poços artesianos e esses poços não tiveram uma análise técnica, né, da qualidade dessa água. E a gente sabe que em algumas comunidades a água tem excesso de flúor na sua composição, então ela não deveria ser utilizada para abastecimento da população. Nós tivemos um caso em Santa Catarina, na cidade de Cocal, onde a água de abastecimento público foi retirada de poços e distribuída à população. Só que a quantidade de flúor nessa água de poço que foi distribuída era muito elevada. Consequentemente, a grande parte das crianças que consumiram água nessa fase em que a cidade era abastecida por esse poço desenvolveram fluorose dentária. Outro fator também seriam os suplementos, os comprimidos de flúor, né, que as crianças acidentalmente podem ingerir, apesar de eles estarem em desuso hoje em dia. A odontologia não recomenda mais o uso de comprimidos com flúor para crianças nem para gestantes. E também o consumo de bebidas ou comidas com muito flúor quando associadas entre si. Então veja um exemplo que eu mostro aqui para vocês, uma foto aqui à esquerda, onde existem alguns registros, né, de fluorose leve, seriam manchas brancas nos dentes, nas faces vestibulares de alguns desses dentes. Essas manchas representam a fluorose dentária. Ela sempre começa com manchas até mesmo simétricas, se ocorre, por exemplo, num primeiro molar superior, próximo na face vestibular próximo das cúspides, ou na região incisal, ou melhor, oclusal, nós temos o mesmo procedimento, a mesma lesão fluorótica também no dente do lado oposto, da arcada. Se está no lado esquerdo, ele também haverá no lado direito, ou seja, obedece uma certa simetria. No lado direito, nós temos aqui uma tabela mostrando o flúor natural na água de alguns municípios brasileiros, em diferentes regiões. Então, no caso que eu falei ali de Cocal, nós temos ali na quarta cidade ilustrada, a concentração de flúor, de ppm de flúor, era de 4,25, quando o recomendado seria sempre, no máximo, 1. Como ela tem mais de 4 vezes a concentração máxima permitida, é natural que as pessoas dessa cidade, as crianças residentes dessa cidade, tivessem desenvolvido a fluorose dentária. Então, o diagnóstico da fluorose dentária através de exame clínico, né? Se verifica essas opacidades no esmalte que são simétricas, como eu falei anteriormente, pois os dentes são formados no mesmo período de tempo. Então, se existe uma alteração por ingestão acidental elevada de flúor, né, num período da vida de formação dessas pessoas, desses dentes, então a gente identifica que essa fluorose ocorre nos dentes simetricamente da mesma arcada, né? Na arcada superior, o primeiro molar superior direito e o primeiro molar superior esquerdo, ou o primeiro premolar superior esquerdo e o primeiro molar superior direito. A severidade da doença sempre está relacionada à dose. Quanto maior a dose, mais risco o indivíduo é de ter submetido uma fluorose dentária mais grave. E o período de risco é só durante a fase de formação do dente. Então ela não pode ocorrer depois do dente já ter sido erupcionado, já ter sido formado. O mecanismo de desenvolvimento da fluorose, então, ele é bastante conhecido, ele é decorrente da ingestão de flúor durante a fase de formação dos dentes. O ameloblasto, presente na formação do esmalte, ele primeiro sintetiza uma matriz contendo 25% de proteínas.
Em seguida, essa matriz é reabsorvida e o esmalte se mineraliza. O produto final é uma estrutura contendo 95% de minerais, 4% de água e cerca de 1% de proteínas. O flúor, quando ingerido, ele circula pelo sangue e alcança essa matriz do esmalte dentário, inibindo a reabsorção de proteínas, e aí dá um aspecto diferenciado para o dente. Nessas duas fotos à direita, nós vemos lesões fluoróticas acastanhadas, seria um estágio mais agressivo, né, mais evoluído da fluorose dentária. Aqui tem uma série de fotos, onde pode ser visto desde casos mais leves, presentes nas fotos na parte superior, até casos mais graves, onde a gente tem lesões mais acastanhadas, né, mais escurecidas, indicando um grau de fluorose mais elevado. Como considerações finais sobre o flúor, é importante destacar que o flúor é um elemento importantíssimo para ser mantido na cavidade bucal para controle da cárie dentária. Ele é capaz de interferir com a dinâmica do processo de cárie, reduzindo a desmineralização e ativando a quantidade de resposta de quando a mineralização salivar pode ocorrer. Então, quanto maior for a concentração de flúor, né, na cavidade bucal, mais proteção você tem de flúor para ser reposta num ataque de desmineralizações por lesões de cárie em dentes afetados. Então, embora o flúor não impeça o início da doença, ele não impede o início do processo de desmineralização, ele é extremamente eficiente em reduzir a sua progressão, haja vista que ele é responsável pela mineralização de lesões de cárie provenientes de desmineralizações. Recomenda-se então que o flúor seja sempre fornecido em alta frequência e baixa concentração. Isso é o ideal para que a gente tenha uma administração de flúor adequada, com padrões seguros, sem risco de desenvolver qualquer tipo de intoxicação nas pessoas ou até mesmo de fluorose dentária em crianças.